O mestre explorador lá, o dono do dirigível, aquele cara lá malvadão, ele recompensava os cachorros com comida, com ossos. Pode reparar que os cachorros até estão jogando pôquer com o ossinho. Mas o Doug ele não quer recompensa. A recompensa dele em si mesmo já é ter um mestre. Por que com o tempo nós passamos a nos tornar tão neuróticos, amargos e solitários? Olá, eu sou o psicólogo Thomas e seja muito bem-vindo a essa análise psicológica sobre o filme Up, Altas Aventuras. O filme começa com o nosso querido personagem Frederiksen, que é um senhorzinho que está se recusando a vender a sua casa no meio de um grande canteiro de obras. A gente percebe algum tom de neurose e dificuldade de mudanças e de se desapegar da sua velha casa. E é claro que no começo do filme a gente não sabe muito bem o porquê que isso acontece. É claro que, ao passar do filme, nós percebemos que a casa tem um valor sentimental para ele. Inclusive, é a personificação da sua antiga mulher, da sua antiga namorada, a Ellie. E a gente passa a compreender que, quando ele era criança, ele conhece essa menina incrível, uma aventureira, assim como ele, que, assistindo um filme de um grande explorador, tem vontade de conhecer a América do Sul e as cachoeiras, e assim desbravar o que seria considerado um mundo ainda pouco explorado pela humanidade até o momento. Então a gente tem um arquétipo muito interessante do explorador, do aventureiro, algo que tem com certeza dentro de você em algum nível. Mas parece que o nosso senhorzinho ele perdeu isso com o passar do tempo. E a gente vai entender em algumas cenas muito lindas, inclusive, por que ele perdeu isso. A primeira razão é que quando ele se apaixona pela Ellie, ele começa a construir uma vida com ela e começa a guardar uma garrafinha de vidro, moedinhas para comprar a passagem e viajar com ela até essas cachoeiras, até esses lugares magníficos de aventura na América do Sul. O problema é que na vida de casado você sabe como é, alguma coisa sempre acontece, algum imprevisto. E furava o pneu dele, quebrava o carro, quebrou a casa, e ela ficou doente. Então, ele sempre usava aquele dinheiro, ao invés de comprar passagem, para arrumar esses problemas cotidianos. É claro que ele foi envelhecendo, e ela foi envelhecendo, e esse sonho foi ficando para trás. E esse é um momento muito interessante, né? Quantos de nós deixamos nossos sonhos para trás e quantas das nossas prioridades vão sendo deixadas para trás? E não me entenda mal, ele teve uma vida feliz com ela, ele teve uma aventura com ela, mas essa aventura conjunta que ele tanto sonhava foi ficando para trás. E, num certo momento, ele deseja ter um filho com ela. E ela também. E uma cena muito rápida mostra que ela perdeu essa criança. Ela estava grávida e provavelmente ela teve algum aborto espontâneo, alguma coisa desse tipo. E a gente vê uma Ellie, inclusive, num estado meditativo no jardim. Isso é uma cena bastante rápida que poucos notaram. O quanto que ela lida com isso de uma maneira muito calma e serena e muito aceitativa, de muita aceitação. E a gente vê um Cal se sentindo muito culpado por isso. Um Cal que ele não conseguiu dar nem a aventura e nem a criança que ela tanto desejava e que ele também tanto desejava. Então, pessoal, a gente vai vendo essa transformação da psique ao passar do tempo e ao passar dos anos. O quanto a nossa psique ela vai se alterando mediante eventos externos. O quanto nós e os eventos acabamos nos tornando um. E é claro que eles vão envelhecendo ainda mais e ela acaba desenvolvendo algum tipo de doença, a gente não sabe exatamente qual é, acredito que seja câncer, e ela acaba falecendo antes dele. E isso volta à cena presente da construção do canteiro de obras, e a gente vê um Frederiksen muito triste e muito desamparado. E o sentido da sua vida era viver ao lado da Ellie, e era trabalhar ao lado dela, e era acompanhar a vida ao lado dela. E é engraçado que ele transfere todo esse valor à casa. Ou seja, a um bem material. E é por isso que ele não quer se desapegar dessa casa. E em um momento de rebeldia, de raiva, de fúria, ele acaba até machucando um dos empresários que está tentando convencê-lo a tirá-lo da casa. E é claro que o governo tirou a casa dele compulsoriamente.
Mas algo magnífico acontece, claro, a gente está falando de um filme da Pixar e da Disney. Ele amarra milhões, milhares de balões infláveis de hélio que flutuam no ar, fazendo a casa. Obviamente que isso não seria possível na realidade, mas nessa grande fantasia, viajar até as cachoeiras que ele queria. E nesse momento ele conhece um pouco antes do seu plano, um dia anterior, o Russell, que é um menino muito simpático, um menino oriental, que é escoteiro. E que acaba ficando preso na varanda dele e acaba flutuando junto com a casa, deixando os dois inevitavelmente colados um no outro até o final da aventura. E, pessoal, a gente começa a perceber o arquétipo do Russell de explorador, que é algo que o Frederiksen havia perdido. A gente percebe o porquê que o Russell ficou com ele na casa. Isso é uma simbologia muito específica de mostrar o quanto o velho e o novo se conectam novamente. O quanto aquela fase jovem do Frederiksen volta a se conectar com ele na figura do Russell. E o Russell aprende um pouco de sabedoria e um pouco de calma e de prudência com o Frederiksen. A gente sempre está falando aqui no canal dos opostos. O quanto que muitos dos problemas da nossa vida se resume a gente não conseguir lidar muito bem com forças conflitantes. Com forças que nos puxam para lados opostos. Sejam desejos sexuais, por exemplo, ou a vontade de comer, mesmo a gente estando no regime, ou a vontade de ir embora enquanto a gente está trabalhando. E a gente vê o Frederiksen também dividido. A gente vê que ele está tentando se redimir e sofrer uma espécie de catarse, ou seja, uma liberação emocional de toda a sua neurose, toda a sua expectativa e toda a sua culpa de não ter conseguido levar a Ellie para essa viagem através da casa. Então, para ele, a casa se tornou a Ellie. E a Ellie se tornou a casa. Então, ele estaria levando a Ellie, na figura da casa, para as cachoeiras. Para aquele lugar de aventura, aquele lugar paradisíaco. E a gente vê que o Russell, ele acaba entrando nessa aventura de sopé muito por conta da curiosidade dele também. Algo que o Frederiksen perdeu. E a gente vê no começo o Frederiksen quase tentando se livrar do Russell. Meio que preso a ele, meio que com raiva dele. Meio que ranzinza por estar perto de um garoto que não sabe muito bem o que está fazendo. E aí a gente conhece uma personagem que eu gosto muito, que é a Kevin, que é uma ave, que inclusive o grande explorador que inspirou o Frederiksen queria capturá-la para mostrar o quão talentoso ele é. E é engraçado que a figura desse homem, desse grande explorador, que um pouco mais na história eles finalmente se encontram com ele, é a figura do que o Frederiksen poderia ter se tornado. E é interessante que no momento que, quando eles finalmente o conhecem, e o Russell acaba soltando que a Kevin gosta de chocolate, esse cara ameaça o Frederiksen, inclusive até de morte. E o Frederiksen fala, cara, o meu herói tá tentando me matar. Meu herói tentou me assassinar. Veja como um arquétipo de aventureiro se torna um arquétipo de vilão. Isso me lembra até um pouco a história do Batman, né? Um pouco o quanto os Duas Faces se tornou primeiro um herói, né, fazendo um paralelo, né, um herói de Gotham City, o Cavaleiro Branco, e depois ele se tornou um vilão, inclusive muito pior do que o próprio Coringa. O Coringa até fala, né, só deu um empurrão para ele se tornar aquilo que ele sempre foi, aquilo que ele tinha potencial para ser. E é disso que se trata o filme, né? Quem nós podemos nos tornar, veja, de um menino super alegre como o Frederiksen era, um menino super gente boa, amoroso, e alguém que quase se tornou pai e não se tornou, e alguém que quase fez a grande aventura da sua vida, que era idealizada nas cachoeiras, ficou amargo e neurótico. Porque a neurose, gente, de um ponto de vista não apenas psicanalítico, como na psicologia em geral, é essa represália da energia, é esse bloqueio das nossas motivações e a não conquista das emoções que nós esperamos sentir. Então a gente vê um Frederiksen muito neurótico e muito recalcado. E não é no sentido das músicas da Anitta, não. Elas são recalcadas. Não, não é isso. É no sentido de que a energia dele de vida
de sucesso e de construção e de criatividade, de superação, estava muito represada. E é engraçado que a casa levitando é justamente essa ideia da energia fluindo, da energia indo para cima. E o Russell também se conectando com a parte da promessa que ele fez com a esposa dele. Porque existe um certo momento que o Russell pergunta para ele: você promete que você vai cuidar da Kevin? Você promete que você vai ir atrás dela? Você promete que vai cuidar de mim? E ele fala assim: eu prometo de todo o meu coração. Isso tocou na energia vital dele, tocou na empatia, tocou no núcleo da personalidade bondosa e generosa dele. Veja, o Frederiksen nunca queria ter machucado o cara na obra, mas ele o machucou por uma questão de medo e defesa. Ele o machucou por uma questão de eu preciso afastar esses invasores e proteger o meu espaço. Que é uma questão muito neurótica, né? Que eu tenho que proteger esse lado, que eu tenho que proteger a minha esposa, mesmo que minha esposa não esteja mais aqui, eu tenho que proteger a honra dela. A história continua, eles conhecem o nosso querido Doug, que também é um arquétipo do tolo. O Doug é um cachorro tolo, apesar de eu amar. Ele começa como um cachorro bobo, subjugado, tirado sarro, comparado com outros cachorros. Ele é considerado o inferior. Mas existe algo virtuoso nele, que é a capacidade de reconhecer e de ser leal a um mestre, independentemente da recompensa. Porque se você reparar, o mestre explorador lá, o dono do dirigível, aquele cara lá malvadão, ele recompensava os cachorros com comida, com ossos. Pode reparar que os cachorros até estão jogando pôquer com o ossinho. Mas o Doug ele não quer recompensa. A recompensa dele em si mesmo já é ter um mestre. A própria recompensa é a lealdade. Isso é muito virtuoso. Ele vê valor em si mesmo nas pessoas. E ele é valoroso por si mesmo, apesar de ser parvo, apesar de ser tolo. Ele é extremamente virtuoso. E é por isso que ele cativa nossos corações. Porque no momento que o Frederiksen manda ele embora, e não aguenta mais ele, porque o Frederiksen é um cara neurótico. Apesar de ele já estar no meio da aventura, ele ainda não se conectou. Ele ainda, apesar de ele ter tido alguma espécie de catarse emocional e empática com o Russell, ele ainda não fechou o seu arco. Ele ainda não fechou o seu ciclo. Então, no momento que tudo está quase perdido e eles têm que ir lá salvar a Kevin, porque a Kevin foi machucada por um dos cachorros daquele anti-herói, né? Daquele malvado, daquele vilão, o Doug se mantém fiel e se mantém também na varanda do Frederiksen, a mesma coisa que o Russell fez. E ele fala assim, uma frase que faz qualquer um chorar, né? Você me mandou embora, mas eu fiquei porque eu te amo. Eu fiquei porque eu te amo, eu fiquei porque eu gosto muito de você. Aí o Frederiksen fala: Doug, é o melhor cachorro do mundo. Aí ele dá a recompensa, né? Ele se conecta. E veja, a recompensa não é algo que o Doug necessariamente queria. Não é um reforço necessariamente porque o Doug tinha essa expectativa, mas porque o ciclo foi fechado. Porque houve essa conexão entre os dois. É só isso que o Doug espera. É só isso que o Doug deseja. Não é nada ulterior ou externo à própria relação em si. É por isso que é tão puro o amor do cachorro. Ele não espera nada além de nós. Mesmo se a gente esteja bem ou mal, ele gosta da gente. Ele gosta de nós por quem nós somos. E não pelo aquilo que fazemos a ele. Então, cachorros são especiais. Eles estão num novo nível de maturidade que talvez os humanos nunca vão chegar. Mas a gente está aqui para melhorar, certo? A gente está aqui para aprender com eles. E a gente com certeza aprende muito com o Doug. Agora, voltando ao Russell, o Russell começa a se colocar em perigo, coisa que ele era meio medroso. E ele começa a pegar um pouco dessa história de espírito de aventura do Frederiksen. E os dois se unem, criam um plano e conseguem salvar o Doug, a Matilha e a Kevin. Voltando para casa, e o mais importante, no momento que o Frederiksen precisa sacrificar a casa ou precisa sacrificar a Kevin, quem que ele vai escolher? Na verdade, a Kevin e o Russell.
E existe esse momento muito especial para mim no filme. Para mim é o momento mais importante do filme. Quando ele entra na casa, ele acha que ele fracassou e ele abre o seu livro de memórias e ele vê que numa das últimas páginas ainda tinha coisa escrita ali que não tinha sido escrita por ele. Quando ele abre, está escrito o livro de grandes aventuras. E a gente espera que esse livro estaria vazio, porque eles nunca fizeram a aventura dele, certo? Mas não, tá cheio de foto dele com a Ellie, porque essa foi a grande aventura dela. Na verdade, essa foi a grande aventura deles. E ele percebe que aquilo lá que ele estava, nada passava de uma casa. Que a verdadeira Ellie estava dentro da história dele. Estava dentro da conexão com ele. O filme é muito sobre conexão. Sobre o quanto a gente se desconecta das pessoas por desejos e sonhos supérfluos. Que nada tem a oferecer pra gente. Então ele ficou por anos sonhando com essa aventura, sendo que ele já estava numa aventura. Então nesse momento, ele se despede da casa e salva o Russell e a Kevin. Assim como salva o Doug. Isso é muito legal, não é? O quanto ele estava disposto a sacrificar a sua própria personificação da sua esposa, percebendo que a esposa não estava ali. Isso é muito interessante. O quanto de nós projetamos num carro, numa namorada, num emprego, em dinheiro, aquilo que a gente acha que vai ser necessário para a nossa felicidade, quando, na verdade, nós provavelmente já estamos felizes na própria aventura em busca da felicidade. Pessoal, muito parecido com o vídeo que eu fiz de Walter Mitty, o Up e o Walter Mitty tem muito a conversar. Os dois falam da mesma coisa. A jornada é a felicidade, não é o destino, é a jornada. A felicidade está no caminho, está no meio, não no final. Tanto que a gente curte o filme inteiro, não tanto pelo final, mas pelo meio, pela trama, pela conexão dos personagens, pelo amor que eles dão um ao outro. Se você gosta do nosso canal, por favor, deixe uma curtida, deixe um comentário. Eu gosto muito de ler o comentário de vocês e sinto muito orgulhoso dos inscritos que eu tenho. É sempre um prazer poder discutir filosoficamente e psicologicamente com vocês. E eu te vejo no próximo.